E aí galera, Ângelo Persona aqui na área fazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo que eu já havia anunciado que eu iria fazer. Aliás, muitas pessoas já haviam me pedido esse vídeo por mensagem, até por outros vídeos que eu já havia postado. Vou fazer um vídeo contando para vocês, na verdade não é um passo a passo, não é um guia, não é nada disso. É só contando para vocês como foi todo o procedimento, como que nasceu a ideia de eu reconhecer minha cidadania italiana, tá? Eu até fiz aqui um guia aqui com algumas perguntas aqui para que eu mesmo pudesse responder de como que surgiu tudo isso. Então, eu vou resumir aqui para vocês, contar um pouco dessa história. Tudo começou em 2008, quando eu fui fazer a minha primeira viagem internacional. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu fui conhecer a França, quer dizer, Paris na França, e conheci também na Itália Roma, Florença, Pisa e eu acho que foi só. Então foi França e Itália em 2008 e mais especificamente em Roma a gente ficou hospedado em um albergue, né, esses hostels internacionais. E nesse hostel eu acabei conhecendo um brasileiro, um professor brasileiro. Infelizmente eu não me recordo o nome dele, eu queria até agradecer ele, porque tudo partiu ali daquele momento que a gente estava tendo aquela conversa ali num momento noturno depois da janta. E a gente conversando, ele subiu pro quarto e de repente desceu com o passaporte italiano dele. Vou até pegar aqui meu passaporte também para mostrar como ele fez. Ele desceu com o passaporte dele italiano, fazendo assim, ó. Me olhou bem nos olhos e falou: cara, você não sabe o quanto que eu batalhei para conseguir isso aqui, ó. Aí eu achei curioso tudo aquilo, comecei a olhar para ele meio esquisito, assim, falei: por que, cara? Aí começamos a conversar e papo vai, papo vem. Ele me contou que se eu tivesse um italiano na minha família, né, uma pessoa que seja descendente direto de italiano, ou que tenha nascido na Itália, eu teria direito à cidadania italiana. Foi então que, retornando para o Brasil, assim que eu cheguei no Brasil, em 2008, acho que se não me engano era novembro de 2008, quase certeza que era novembro de 2008, eu cheguei, e como eu sabia que a minha avó era italiana, eu esbarrei naquela famosa regra de 1948, que diz que somente as mulheres nascidas depois de 1 de janeiro de 1948 transmitiam a cidadania italiana para os seus descendentes. Ou seja, a minha avó era italiana, a minha mãe teria que ter nascido posterior a essa data. E por curiosidade, a minha mãe nasceu em 48, e acho que se não me engano em novembro, agora não me recordo exatamente da data. Minha mãe já é falecida e por uma bênção divina, minha mãe nasceu exatamente nesse ano de 48, então já foi a primeira vitória aí, eu já sabia que a partir daí eu já tinha vencido uma das principais etapas e que eu já teria direito à cidadania italiana, né, em teoria. Aí depois, eu precisava saber de onde minha avó tinha nascido, em que comune a minha avó tinha nascido, que ano, enfim, uma série de detalhes que eu precisava para conseguir a certidão de nascimento da minha avó. Porque existem muitas assessorias na internet, né, pessoas que buscam essas certidões, mas o custo era elevado, principalmente para mim na época. Se eu não me engano, eu fiz uma cotação e era 500 euros para conseguir essa certidão, mas eles também precisavam dessas informações. Foi aí que eu pesquisando muito na internet, eu sei que muita gente vai achar até meio engraçado, mas o Orkut era uma ferramenta muito boa para esse tipo de coisa, porque existiam os fóruns. Hoje, na verdade, existem os grupos também, né, sobre esse assunto no Facebook, mas o Orkut era uma ferramenta muito bacana para você reunir pessoas com o mesmo interesse, ou que buscavam as mesmas coisas, que precisavam trocar informação. Então, o Orkut era a ferramenta da época, e em 2008 eu entrei num desses grupos, se não me engano era Cidadania Italiana Oficial, um negócio assim. E através desse grupo eu descobri que eu conseguiria, sem ter que contratar um assessor, a certidão de nascimento da minha avó. Então essa também já é uma dica aí para quem está começando aí
no processo, em como juntar os documentos todos, que você não precisa contratar um assessor, a não ser que você não queira ter esse desconforto ou queira ter mais conforto, menos dificuldade, você pode contratar um assessor para buscar os documentos. Eu, na verdade, até gostaria de ter tido esse conforto, mas esbarrei na dificuldade financeira na época, porque 500 euros para conseguir um pedaço de papel para mim era algo que estava fora de questão. Então eu, através desse grupo, eu peguei um modelo. Não, desculpa, deixa eu voltar, gente, tem um parênteses aí. Então, voltando, eu não sabia qual era a cidade que minha avó tinha nascido, eu não sabia detalhes de ano, nada disso, né? Porque minha avó já é falecida, eu não cheguei nem a conhecer a minha avó. E aí eu parti do princípio que eu precisava recolher essas informações. Foi então que, aqui eu tenho alguns documentos que eu utilizei na época. Eu meio que, eu vou tentar proteger aqui alguns dados, mas eu meio que fiz um questionário, não sei se vai dar para ver, eu vou falar para vocês, solicitando para os meus tios, né, os meus tios mais velhos que moram no interior, eu tenho bastante tios, solicitando algumas informações sobre a minha avó. Por exemplo, o nome do pai, o nome da mãe, a cidade comune que nasceu, província que nasceu, que data chegou ao Brasil, qual cidade desembarcou, isso era importante, para qual cidade foi, aonde que se casou, aonde faleceu e onde morava. Algumas informações, foi um questionáriozinho básico que eu mandei para todos os meus tios e graças a Deus um tio meu respondeu para mim, eu vou até falar o nome dele porque também foi muito gratificante quando chegou essa carta. Se eu não me engano foi um tio chamado Tio Alcino. É isso mesmo, Tio Alcino, ele me retornou essa carta com as informações que eu precisava, me informando a data próxima que a minha avó tinha nascido, que no caso a mãe dele, me informou a cidade onde ela nasceu, enfim, me informou todas as coisas que eu queria, assim, próximo. Ele não sabia o nome da cidade exatamente, ele falou mais ou menos o que ele achava que era o nome da cidade, e eu, com a internet, fui atrás. Graças a Deus eu encontrei a cidade que minha avó nasceu, e através dessa informação eu me dirigi ao museu, o Memorial do Imigrante, ou Museu do Imigrante aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, então esse museu memorial fica bem próximo daqui. Na época, em 2008, esse banco de dados ficava de posse desse museu, Memorial do Imigrante. Hoje, se eu não me engano, fica de posse do Arquivo de Estado. Eu vou colocar no link aqui embaixo para quem está começando aí. Você consegue colocar o nome do seu antecedente, do seu antecedente italiano, e você consegue buscar as informações quando ele chegou. Muitas vezes você dá sorte de encontrar essas informações lá. Então, foi o meu caso, eu consegui encontrar essas informações no museu, Museu Memorial do Imigrante aqui em São Paulo. E através daí, puxa, ficou muito mais fácil. Então eu descobri a cidade, descobri qual navio a minha avó veio, eu tenho todas as informações aqui. Eu pedi essas certidões que são emitidas aí na época era emitida pelo museu. E graças a Deus, a partir daí eu consegui descobrir o comune que minha avó nasceu. Através disso, pesquisei na cidade, na internet, descobri que lá só havia um cartório, que é um comune, que então era bem mais prático de eu conseguir a certidão de nascimento da minha avó. Foi então que eu também, através dos essas comunidades do Orkut, consegui um formulário na época, em que era só você preencher os dados que você tinha do seu antepassado e que você conseguiria solicitar esse documento diretamente na Itália. Para quem não sabe, você não precisa, essa emissão dessa certidão não tem custo. Ou seja, então você pode solicitar, eles te mandam sem custo algum para o Brasil, você só paga o envio, né, do documento para lá, da solicitação para lá, e eles te enviam esse documento sem custo algum. E foi aí então que eu comecei essa saga, acho que foi no comecinho de janeiro de 2013, eu comecei a batalhar para conseguir essa certidão de nascimento da minha avó. Aí eu enviei, se eu não me engano, umas 4, 5 cartas para o comune, porque
Eu lia nas comunidades que o Comune às vezes não respondia, demorava para responder. Então eu mandei umas 4 cartas, eu mandei fax, eu telefonei lá, quer dizer, na verdade foi minha esposa que telefonou lá, eu pedi para ela telefonar lá e ela, minha atual esposa, né, na época era minha namorada, eu pedi para ela telefonar e ela telefonou e entrou em contato lá e também não conseguiu conversar porque não tinha ninguém que falava inglês lá, né? Obviamente é uma cidade do interior, então é mais fácil com que tenha pessoas que não falem o inglês lá. Enfim, e teve uma vez até que essa parte é uma parte engraçada, legal de contar. Eu coloquei 5 euros, como eu não estava tendo retorno, né, nem de ligação, nem de fax, nem das correspondências, eu coloquei 5 euros que tinha sobrado dessa viagem que eu fiz em 2008, eu tinha guardado. Eu coloquei 5 euros dentro de um novo pedido, imaginando que eles não tinham me respondido ainda porque havia um custo para eles. Então eu falei assim, pensei comigo, né? Esse pessoal não está querendo me mandar a certidão da minha avó porque tem um custo para eles não querem arcar com esses custos. Então coloquei 5 euros dentro da correspondência, embora eu sei que é proibido você mandar dinheiro pelo correio, mas eu não queria nem saber. Coloquei os 5 euros e mandei para a Itália. Para minha curiosidade, passou por volta de 1 mês e meio, quase 2, eu abri a porta de casa, né? Porque aqui o zelador ele coloca a correspondência embaixo da porta. Eu abri e vi que tinha um envelope com um brasão assim que era meio diferente. Nesse momento aí eu abri assim e não acreditei, cara. Eles mandaram a certidão de nascimento da minha avó e devolveram os 5 euros. Ou seja, por não ter custo, eles não acharam justo eu ter mandado 5 euros dentro do envelope e alguém ficar de posse desse dinheiro, eles me devolveram o dinheiro. Eu achei muito bacana isso aí. Bom, aí de posse dessa certidão de nascimento, começou uma outra etapa que também é importante para quem está tirando a cidadania e iniciando o processo agora. Você precisa descobrir se o seu antepassado não renunciou à certidão, à cidadania italiana. Aí tem um portal do Ministério da Justiça, eu não me recordo agora. Gente, eu vou colocar os links aqui embaixo, aí na descrição do vídeo. Sempre clica na descrição do vídeo, porque tem sempre informação que não só eu, como várias outras pessoas que fazem vídeo no YouTube, colocam mais informações na descrição. Então, às vezes, vocês podem até perguntar, mas a sua resposta já vai estar aqui embaixo na descrição. Então é muito importante que vocês vejam essa descrição. Eu vou colocar o link desse site do Ministério da Justiça, onde você consegue descobrir se o seu antepassado renunciou à cidadania italiana dele. E renunciar à cidadania italiana não significa que você vai deixar de ter direito à cidadania italiana. Para isso, a sua mãe, ou a pessoa que vai transmitir a cidadania italiana para você, tem que ter nascido antes desse italiano ter renunciado à cidadania italiana. Na época que eu fui fazer esse pedido, era por carta. Hoje em dia é tudo online, você consegue saber tudo, inclusive na hora. Eu mandei essa correspondência para o Ministério da Justiça e fiquei esperando, acho que se não me engano, uns 2, 3 meses e nada. Mas como eu era muito ativo nessas comunidades, alguém postou lá que ia acontecer uma reforma na forma de solicitação dessa certidão e através disso eu comecei a acompanhar no site todos os dias para ver se já tinham instalado esse novo procedimento no site. E graças a Deus eles tinham colocado bem no primeiro, acho que no segundo ou no terceiro dia que eu entrei para verificar, eles já tinham iniciado esse novo procedimento de você solicitar isso online e imprimir na hora. E aí eu também já descobri que a minha avó não havia renunciado à sua cidadania italiana. Inclusive eu tinha a certidão de óbito da minha avó e na certidão de óbito já constava que era uma cidadã italiana, ou seja, ela morreu italiana. A partir daí foi só alegria, eu fiquei muito feliz e sabia que eu encontraria novos obstáculos nesse percurso e comecei a ter que procurar um advogado para poder fazer um processo de retificação, porque os nomes não batiam, as datas não batiam, então era um bolo de confusão até chegar na minha certidão, que precisa de nascimento, casamento e óbito, até chegar no interessado da cidadania, no caso eu. E então era um conjunto de desastre, assim, eu lia as certidões, nada batia com nada,
e falei, putz, agora não vai ter jeito, vou ter que contratar um advogado. Foi aí que eu conversei com alguns advogados online, muitos foram bem atenciosos, eu não vou citar nomes, desses que eu não contratei, claro. E aí eu conheci, através da comunidade também, eu descobri que existiam os patronatos, e através de um patronato, o patronato Enasco, eu preciso ter certeza, gente, me desculpa, eu preciso ter certeza se o nome do patronato é esse, tá? Eu tenho aqui um cartãozinho da pessoa, do patronato que tomou conta do meu documento, e eu acho que foi isso mesmo, Patronato Enasco. Se eu tiver errado, eu coloco aí também um aviso no vídeo ou na descrição. Aí eu conheci o Patronato Enasco, esse patronato fica no Edifício Itália, aqui no centro de São Paulo. E fui lá, conversei com o advogado, eu vou até citar o nome dele, que eu sou um cara extremamente grato a tudo que ele fez, não só ele, quanto a filha do dono, a filha do dono do patronato, Dr. Maurizio Matroni, e o nome dela é doutora, deixa eu ver aqui, porque eu tenho e eu não quero ficar sem citar os nomes dessas pessoas. Eu tenho aqui o contrato que foi feito, e só um minutinho, deixa eu ver aqui o nome. Ah não, eu vou ter que falar o nome, não está aqui, me dá um minuto que eu já vou achar aqui para vocês, só para ficar mais correto. O advogado é Dr. Maurizio Matroni, está aqui o Facebook dele, e a advogada que também cuidou do caso é a doutora Luciana Laspo. Desculpa Luciana, eu esqueci seu nome aqui por um momento, mas tá tudo certo agora. Então, fui até esse patronato, conversei com a doutora Luciana, levei para ela tudo que eu tinha na época. Ela ficou até surpresa, porque ela disse que todas as pessoas que iam buscar informações sobre a cidadania italiana lá chegavam meio que do zero. Eu já fui com a certidão de nascimento da minha avó, levei todos os documentos em inteiro teor para que ela pudesse avaliar e encontrar os erros, mas eu já tinha grifado com lápis as coisas que eu sabia que ia ter que ser trocadas, datas, nomes errados, cidades com nome errados também que tinham, cidades brasileiras, para você ver como é crítico o negócio, estava com o nome errado na certidão, e ela ficou muito surpresa. Eles me passaram um orçamento, na época ficou um valor acessível. Eu não vou falar sobre valores, e qualquer coisa alguém pode até me perguntar aí no vídeo ou na minha fanpage, eu vou ter a maior satisfação de responder na medida do possível. E enfim, entreguei essa documentação para eles. Eu vou até falar a data aqui, que eu tenho a data do contrato que a gente firmou. Foi no dia 13 de julho de 2009, eu dei entrada no processo de retificação. A partir daí eu esse processo demorou para o juiz apreciar tudo e sair a autorização para retificação dos cartórios. Demorou por volta de uns 7, 8 meses, se eu não me engano. Aí tocou meu telefone, era o Dr. Maurizio explicando para mim que havia dado tudo certo, que o juiz tinha concordado com todas as retificações. Inclusive isso também é um problema, porque eu, na época dessa comunidade, eu conheci gente que tinha entrado com pedido de retificação e o juiz negou, porque ele julgou que não era do interesse de toda a família que esses nomes fossem retificados. Então, no meu caso, graças a Deus, como foi uma ação movida com o meu nome, o nome da minha irmã, o nome do meu pai, né, todo mundo, o juiz acabou aceitando o pedido de retificação dos nossos documentos. Que nada era mais justo, porque o documento original constava uma coisa, então tem que retificar os demais. Aí, bom, vamos lá. Aí, terminando esse processo de retificação, começou outra odisseia, que muita gente também tem dor de cabeça, que é o procedimento para você legalizar os seus documentos no consulado. Devido ao Brasil não ter assinado o Tratado de Haia, as certidões emitidas no Brasil, para ser válida no exterior, você precisa procurar o seu consulado, o respectivo consulado, no meu caso italiano, e você precisa que essas certidões sejam legalizadas pelo consulado dentro do seu país, para que elas tenham valor no país de origem, no caso
no país de destino, desculpa, a Itália, no caso da Itália, para mim. E a gente foi, e na época também estava sendo uma puta dor de cabeça, ainda acredito que até hoje ainda seja meio que complicado você conseguir legalizar os seus documentos, porque agora você tem que fazer, acho que é por telefone, e-mail, tá uma complicação. Eu estou meio desatualizado sobre esse assunto, mas eu sei que não tá fácil, assim como não foi fácil para mim na época. Mas na época que eu fui fazer a minha legalização, a legalização dos meus documentos, eu acabei tendo uma sorte, porque funcionava mais ou menos como você agenda o passaporte brasileiro no site da Polícia Federal. Então você fica no site e você ficava dando F5, 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 tinha o dia certo para que você entrasse no site, por exemplo, toda segunda-feira eles liberavam, estou dando um exemplo, 100 vagas. Aí então você entrava no site e ficava tentando dar F5 para conseguir uma vaga, para que você conseguisse legalizar seus documentos. E graças a Deus, depois de muita madrugada acordada, eu consegui agendar horário para mim e para minha irmã, e ela, por meus sobrinhos serem menores de idade, então eles não precisavam ir, né, minha irmã podia levar as certidões deles para que fosse legalizada. Na verdade, eu acabei pulando um capítulo antes da legalização, que era o capítulo da tradução dos documentos para o italiano. Também preciso agradecer a tradutora, Leonilda. Vocês vão conhecer ela aí, não sei se vocês procuram, tem a lista dos tradutores autorizados, e a Leonilda, que foi a tradutora que cuidou do meu caso. Ela muito bacana, cobrou um preço extremamente justo, porque eu não vou citar o nome, porque aí ficaria meio complicado, mas eu encontrei alguns tradutores que chegaram a me cobrar pela tradução por volta de R$2.000, sendo que existe uma tabela que eles têm que seguir e eles não podem exceder o valor dessa tabela, e eu já tinha conhecimento que existia essa tabela. Quando eu deixei as minhas certidões no escritório desta tradutora, que me cobrou esse valor, falou que ia avaliar e que depois me retornava, ou eu podia ligar lá para saber o valor. Passou uns 2 dias, eu liguei e eu fiquei assim indignado na hora que ela me falou o valor. As pessoas às vezes se aproveitam porque sabem que a pessoa que vai até a Itália para tirar a cidadania, que investiu em todo um processo com advogado e tudo mais para conseguir documentos, às vezes contrata até um assessor para conseguir a certidão de nascimento do seu antepassado, sabe que as pessoas gastam um dinheiro. E aí elas julgam que você tem dinheiro transbordando, e não é o caso. Às vezes, como foi meu caso, houve um esforço familiar muito grande para que isso pudesse ser feito. Não foi só com a ajuda das minhas pernas, vamos dizer assim, não foi só as minhas pernas. Eu contei com outras pessoas caminhando comigo para que esse projeto para que esse direito do reconhecimento da cidadania italiana fosse um sucesso. E eu contei com a ajuda do meu pai, contei com a ajuda da minha tia, contei com a ajuda da minha esposa também, que ajudou com ligação e muito mais. Enfim, então essa tradutora em especial, ela achou que eu tinha um barril de dinheiro, e não só eu, como eu soube que ela cobrava esse valor de outras pessoas que, por não ter o conhecimento dessa tabela, se não me engano é da JUSP SP ou JUSP alguma coisa, que é uma tabela que eles têm que seguir. Eles pensam que todo mundo não desconhece essa tabela, e eu conhecia, eu sabia que não podia ser um valor tão alto. Fiquei indignado quando eu liguei lá e perguntei o valor, e peguei e fui buscar os documentos na mesma hora. Eu tinha ido, já passou 2 dias, ela me ligou, estava terminando já o dia, peguei e falei, não, pode ficar tranquila, eu vou pegar um táxi, estou indo pegar meus documentos. Fiquei indignado. Enfim, aí encontrei a tradutora Leonilda Coppola, que graças a Deus me cobrou o preço justo, o preço correto para traduzir meus documentos. Então, falei da tradução dos documentos, falei da legalização dos documentos. Estava no assunto da legalização, né? Aí, como eu estava dizendo, funcionava como o agendamento da Polícia Federal para legalizar os documentos, e fiquei lá madrugadas e madrugadas dando F5, consegui o agendamento para mim e para minha irmã. Chegou o dia, a gente foi no consulado para legalizar, pegamos uma filinha na frente, tinha umas 30, 25 pessoas, a gente estava mais ou menos no meio da fila, entramos,
Assim que você entra, eles te forneciam uma senha, você sentava e aguardava essa senha. Todo mundo entrava, cada um ia para um setor, às vezes a pessoa ia solicitar um novo passaporte italiano e por aí vai. E por dia eles estavam atendendo 10 solicitação de legalização de documentos. Então eu sabia que não ia ser um negócio muito que tomasse o dia inteiro. Ficamos aguardando, chegou a minha vez, sentei de frente para uma atendente lá, provavelmente, acho que ela era italiana. Eu falei com brasileiros também, mas acho que ela era italiana. Sentei, ela avaliou leu tudo direitinho para ver se estava tudo certo, as informações, se não tinha alguma retificação pendente. Eles são bem chatos, bem corretos, eles não querem ver erro nenhum. Leram tudo e aí começou a carimbar e falou que eu tinha que pagar uma taxa fora. Aguardei a minha irmã para que a gente fosse pagar junto, ela era próxima. Minha irmã era só a certidão dela, de nascimento, e aí dos meus sobrinhos, eu levei todas as demais. E aí também legalizou da minha irmã, estava tudo certinho. A gente atravessou a rua, fez o pagamento, retornou ao consulado. Só esperamos eles colocar um selo. Eu tenho até aqui para mostrar esse selo como é. Eu não deixei nada preparado porque eu tentei fazer um roteiro, sabe, para contar essa história, mas esse negócio de roteiro não é comigo. Eu prefiro fazer o vídeo assim mais de forma natural. Então, quando eu fui tirar minha cidadania, não precisou das certidões de óbito. Então por isso que eu tenho essas certidões aqui legalizadas, são certidões de óbito, não vou mostrar à frente, é evidente. Então aqui tem um selo do consulado, certo? E aqui tem um carimbo com a data que eu fui fazer a legalização, no caso foi no dia 28 de maio de 2012. Tá vendo? Conforme tá aí, ó. Espero que tenha dado pra ver. Aí enfim, a gente foi bem curioso, todo mundo sabe que o consulado italiano aqui em São Paulo fica na Avenida Paulista. Saindo de lá, tem o Conjunto Nacional, na Rua Augusta tem uma loja da TAM Viagens, e lá a gente comprou a passagem para ir para a Itália já. Eu ainda nem tinha fechado nenhuma assessoria, porque como eu não falo italiano, eu julguei que para cuidar de um procedimento tão delicado, seria importante eu ter uma assessoria. E havia um site na época que me serviu como guia, um site do Polentona, www.polentona.com, que me serviu muito como guia. Eu conversei muito com o Rudy. Para quem não conhece, o Rudy é o que toma conta desse site Polentona. Eu conversava muito com ele por e-mail e ele me serviu muito como um farol nessa época. Eu lembro que eu ficava meio perdido, mandava um e-mail para ele sempre muito atencioso, me retornava esses e-mails, e desde então eu já sabia que se eu fosse para a Itália e fosse precisar de uma assessoria para tirar minha cidadania italiana lá, eu iria utilizar o Polentona, e eu ia através do Rudy. Foi aí que a gente comprou a passagem, eu voltei, contei pro Rudy que estava tudo certinho, meus documentos, já tinha passado por todas as etapas, e em 2012 mesmo a gente foi para a Itália para tirar a cidadania italiana. E graças a Deus foi um sucesso. Eu queria também agradecer ao pessoal que cuidou de mim lá, a Daniela Fiorotti, o Márcio, o Eduardo, que é o filho da Dani e do Márcio, e a Gabriele, que também é filha dos dois. Deixa eu só confirmar aqui se o nome dela é Gabriele ou Gabriela. Gabriela Fiorotti, desculpa. E aí a gente foi para a Itália, mais especificamente em Pavia, na Lombardia, e lá morei 3 meses, e aí também esbarrei daquele processo chato, que é aguardar a certidão de não renúncia pelo consulado, que é um negócio que demora, e por sinal, quando eu fui, eu peguei a transição, porque esse pedido era feito por correio diplomático, ou seja, saía de Pavia, onde eu estava, e era mandado para o consulado aqui em São Paulo via correio diplomático, malote diplomático, e era tudo por correspondência. E justamente quando eu fui, esse processo mudou para PEC, que é Posta Eletrônica Certificada. Eu acho que é um negócio assim, Posta Eletrônica Certificada. Ou seja, virou tudo eletronicamente e o consulado não sabia.